Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E queremos agradecer o seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV. Estamos sempre abordando um assunto alusivo a Chico Xavier, seus ensinamentos, suas histórias, suas lições que muitas vezes nos eram transmitidas à sombra do abacateiro, como a lição que vamos abordar no programa de hoje. Foi no dia 2 de junho de 1984. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu a reflexão no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item número 5. Vários companheiros foram convidados a falar e, ao término das considerações dos companheiros presentes, Chico solicitou permissão também para interpretar o pensamento de Emmanuel a respeito. E ele começou dizendo: o nosso Emmanuel nos convida a atenção para uma pequena estrutura do texto. A maravilha que o texto contém. A observação é de Allan Kardec. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Esse para viver, enfatizou ali Chico, esse para viver deveria estar em nossas almas num sentido profundo, porque nós temos necessidade dos bens da terra para viver, não para rixar uns com os outros, ou seja, não para estabelecermos conflitos, guerras, confrontos, disputas, não para rixar uns com os outros, estabelecer diferenças, criar dissensões de classes, sobretudo para criar esse mundo de angústia que às vezes nós trazemos por nossa própria culpa. De fato, como nos disse aqui Chico na oportunidade, nós temos necessidade dos bens da terra para viver. No entanto, não ficamos apenas no para viver. Surge a ambição, surge o egoísmo, surge o sentimento de posse e o homem se perturba. E nós nos perturbamos, queremos sempre ter mais, nunca nos saciamos. E por que não nos saciamos? Criamos muitas provações voluntárias, nos atormentamos, perdemos a tranquilidade. Muitas vezes chegamos até a perder a alegria de viver. Não vivemos, não participamos da vida, estamos sempre correndo atrás de mais e cada vez mais. E prosseguia Chico aqui. Às vezes, nós obtemos um salário muito superior à nossa expectativa. Dizemos isso em tese. Não estamos individualizando. Determinado homem recebe, por exemplo, 1 milhão durante o ano. Ele não esperava tanto. Mas mesmo assim, se alguém criar qualquer problema dentro desse 1 milhão, ele se sente ofendido e se diz prejudicado, se diz lesado,
fui passado para trás. É o problema do mundo atual, é o problema do homem na atualidade, é o problema do homem, é o problema das pessoas em geral, dos países em geral. É o problema da humanidade, essa disputa, não é? Pela posse, pela propriedade. E nós esquecemos desse bens da terra para viver, não é? Uma vida transitória, uma vida que não é assim tão longa no corpo carnal, uma vida de 60, 70, 80, 90 anos, talvez um pouco mais. E, não raro, nós desperdiçamos esse tempo, na realidade, não vivendo, porque, na realidade, não possuímos, muitas vezes somos possuídos. Na verdade, o homem não possui, porque quem possui comanda. Quem possui, ele tem as rédeas, ele toma as decisões. Mas, na maioria das vezes, nós somos possuídos pela avareza, pelo sentimento de posse, não é? Há muito tempo atrás, nós contamos aqui uma história da vida de Gandhi. Gandhi estava visitando a Inglaterra. A Inglaterra dominava a Índia era uma colônia inglesa, não é? E Gandhi estava lutando pela independência da Índia através da sua filosofia da não violência, não é? Denominada Ahimsa, que significa filosofia da não violência, lutar pacificamente. E ele foi convidado pelo governo inglês a fazer uma visita. E ele esteve em Londres. E dizem que ele passou assim numa rua de Londres, e havia uma joalheria, uma casa de joias, uma enorme casa com muitas joias, brincos, relógios, pulseiras, colares, diamantes, não é? Safiras e ouro. Ele parou, não é? Vestido com aquela sua roupa, né? Com aquela sua roupa simples de linho branco. Ele parou e ficou olhando aquela vitrine, né? Aí as autoridades inglesas imaginaram que ele estivesse querendo uma joia, não é? Talvez um relógio, um anel, quem sabe? E chegaram perto dele e perguntaram: Mahatma. Mahatma significa grande alma, né? Chegaram perto dele e disseram: Mahatma, o senhor está querendo alguma dessas peças? Ele disse: não se preocupem. Eu estava aqui olhando e pensando que para viver eu não preciso de nada disso. Realmente, né? Realmente. Para viver, quem é que precisa se cobrir de ouro? Não é? Para viver, quem é que precisa se valer de coisas muito caras, de coisas que, para a gente às vezes obter, não é? Leva a vida inteira quase para pagar? Quer dizer, para viver, como dizia aqui Chico Xavier, como o próprio Chico Xavier, que era despojado de tudo. Chico não possuía nada. Ele cedeu os direitos autorais de todos os seus livros às respectivas editoras. Ele não tinha praticamente nada. Quando às vezes ele comparecia, ele nos contava, quando ele comparecia a uma sessão para ser homenageado, ou receber uma homenagem em nome da doutrina espírita, né? Porque ele sempre falava, eu recebo essas homenagens em nome do espiritismo.
em nome da família espírita. Essas homenagens não são para mim. Eu recebo essas homenagens em nome da comunidade espírita. E ele dizia assim, eu sou apenas um cabide, onde eles vão dependurando as homenagens, as honrarias, né? Às vezes os títulos de cidadania, as medalhas que ele recebia, os troféus, as placas que ele recebia. E ele dizia assim, eu sou apenas um cabide, onde eles vão dependurando essas. Eu não considero essas homenagens para mim. Então ele dizia que quando comparecia a uma dessas homenagens, ele sempre procurava se trajar adequadamente. Mas ele não tinha roupa, ele não tinha dinheiro para comprar um terno, não é? Para se apresentar numa sessão solene, ele não tinha dinheiro para mandar confeccionar um terno novo, uma gravata nova, um sapato novo. Então ele dizia assim, eu compareço essas homenagens com as roupas que os amigos me dão. São os amigos que me presenteiam, que me dão essas roupas para que eu possa comparecer a essas homenagens, não é? E de fato, não é? Esse para viver, nós precisamos de muito pouco para viver. Precisamos de muito pouco. Agora, além disso, aí começam as nossas dores, as nossas provas, as nossas aflições. E o Chico continuava aqui, olha. Se uma pessoa ganhou o que era justo, por que não se contenta em ficar com o que ganhou? Quer sempre ganhar mais. Isso obriga o governo a estimular os impostos. Na Inglaterra, por exemplo, a criatura tem um teto para pagar impostos. Vamos dizer que a pessoa é observada pelo rendimento de 100 mil cruzeiros por ano, para não dizer 500 mil, 1 milhão. Nesse teto de 100 mil cruzeiros, pagará um imposto de renda. Em cada milhão tem que dar ao governo 900 mil cruzeiros. A nossa cobiça obriga o próprio governo a nos controlar. E estamos caminhando para isso. Isso foi em 1984. O Chico falando, né? Que a nossa cobiça obrigava o próprio governo a nos controlar. E isso acontece hoje, não é? Com essas informações cruzadas do leão, do fisco, né? E apanhando todo mundo, quase todo mundo na malha fina, não é? E muitas pessoas ocultando até os seus rendimentos, a maioria dos seus rendimentos. A qualquer momento, dizia Chico, teremos leis que nos irão fiscalizar ainda mais. Gente, isso foi em 1984, olha, 94, 2004, 2014, quase em 2024, há 40 anos atrás. Chico dizia, a qualquer momento teremos leis que nos irão fiscalizar ainda mais. Essas leis já existem hoje e vão se esmerar cada vez mais, porque não estamos sabendo receber os bens da terra para viver, mas para acumulá-los. E para acumulá-los, criamos muitos perigos. Não é? Às vezes a gente pensa assim, eu queria ter um. E depois que a gente obtém um, a gente logo pensa, pelo menos 2. E depois dos 2 obtidos, mas com 3 eu ficaria mais tranquilo. Ou com 4, e assim vai. E essa ambição, ela não tem limite. E essa ambição, ela se opõe às nossas aspirações de ordem espiritual. Porque muitas vezes, para ter muito mais, ou para ter mais do que temos, nós não hesitamos em cometer alguns deslizes, atos de desonestidade. Agimos com desonestidade, nos corrompemos muitas vezes,
E prosseguia Chico dizendo aqui, olha, quantas vezes vemos os problemas dos sequestros, homicídios. Ninguém está justificando isto. Isto é violência, mas é excesso, seja de poder, seja de economia. Por demasia de detenção de finanças, nós estamos aí ainda vivenciando a pandemia e as notícias são alarmantes. Habitualmente, a imprensa, em geral, ela se preocupa em noticiar o número de óbitos ou o número de contaminados. Mas, e os desvios? Os desvios de dinheiro, não é? Como nós estamos vendo aí agora, não é? Se esses desvios de dinheiro forem investigados, uma coisa absurda, não é? Em quase todos os estados, em quase todas as cidades, os desvios que deveriam ser utilizados no combate à pandemia, com prejuízo da saúde de muita gente, e pior, não só com prejuízo da saúde, às vezes com prejuízo da encarnação, da vida física, da vida no corpo, de muita gente que veio a desencarnar por falta de oxigênio, de respiradouro, por falta de assistência hospitalar, não é? Por falta de UTIs nos hospitais, UTIs adequadas. Então vejamos a que podemos chegar pela nossa ambição, como dizia aqui o Chico. E ele diz aqui, olha, se usássemos os bens da terra para viver, para atender às nossas necessidades, sem nos preocuparmos com a superioridade do nosso vizinho, porque às vezes o nosso vizinho tem necessidade de maiores recursos para adquirir uma posição de destaque que o transforme em tutor da sociedade. A mordomia é uma condição, é uma função que a pessoa recebe para ajudar os outros. Agora, essa mordomia a que hoje nos reportamos quer dizer desperdício, supérfluo, desperdício sim. Quanto alimento no lixo, quanta fome no mundo, quanto alimento no lixo, quanta briga, quanta violência, porque nós não nos entendemos, não é? Destruição da natureza, incêndios provocados, e esses incêndios transformados em disputas políticas, ambição pelo poder, não é? E pessoas que provocam esses incêndios e provocam acontecimentos, esses acontecimentos, vamos dizer, absurdos, não é? É ambição pelo poder, é uma disputa política, não é pelo bem, o bem-estar da humanidade, o bem-estar da humanidade. É difícil encontrarmos uma pessoa que pense na coletividade. Encontramos, sim, não é? Mas é difícil a gente encontrar pessoas que pensem nas outras pessoas, que ajam pensando nas outras pessoas, que criem leis pensando no bem-estar geral e que façam com que essas leis sejam cumpridas, pensando na justiça que deve se fazer de igual modo para todos. Então nós estamos vivendo no mundo realmente um mundo de muita dificuldade, mas as maiores dificuldades, essa dificuldade ela é criada por nós mesmos, não é? Em maior parte, essas dificuldades que nós enfrentamos, elas vêm sendo criadas pelo próprio homem. E Chico dizia que, continuava, o ideal é que tenhamos algo para ajudar numa doença grave na família, para os medicamentos. Então ele está dizendo aqui, o ideal
é que nós tenhamos algo para ajudar numa doença grave na família, para os medicamentos. Ele não está dizendo aqui para que nós também vivamos totalmente desprovidos de recursos. Algum recurso aceitável, algum recurso de que necessitamos ou podemos obter, mas às vezes para sermos úteis às outras pessoas que não têm, alguma pessoa da família que precisa de um remédio, às vezes está precisando de um amparo naquele momento, não é? Isso tudo é do teto que a pessoa pode ter. Ninguém é chamado para ser mendigo. Olha o que dizia Chico. Ninguém é chamado para ser mendigo. Ninguém é pobre perante Deus. Todos somos ricos e todos podemos trabalhar. Geralmente, aquele que se utiliza dos bens da terra para viver é respeitado pelo seu comportamento. Se torna credor de uma assistência constante. Como o próprio Chico, por exemplo, ele não tinha nada, mas como ele se valia dos bens da terra para viver, ele também era socorrido. Os amigos se preocupavam com ele, não deixavam, não permitiam que nada viesse faltar a ele. Né? Como ele próprio ele disse aqui, olha, aquele que se utiliza dos bens da terra para viver é respeitado pelo seu comportamento. Se torna credor de uma assistência constante. Aquele que se utiliza do trabalho para viver não estimula a subversão. A subversão quer dizer a corrupção, né? É a palavra mais moderna, né? Não estimula a corrupção, de modo que essa palavra de Allan Kardec, quando falarmos também isso, não é o caso de uma pessoa se despojar de tudo que tem e jogar na rua para que a criançada apanhe. Não é isto. Também não é isto, não é? Nós temos que ter uma justa medida das coisas e alcançar um certo discernimento. Não é administrar bem, viver bem dentro daquela maneira, sem ambicionar a posição dos outros. Queremos possuir não só algo mais, mas algo muito mais que os outros possuem, para que tenhamos um estoque no campo dos bens terrestres, quando os bens terrestres nos são emprestados para viver. É o que disse Jesus lá no Evangelho, né, a respeito daquele homem que colocava as coisas nos celeiros e quis construir celeiros cada vez maiores e cada vez maiores, porque sua ambição não tinha tamanho. E lá naquela noite mesmo ele ouviu: louco, para quem vai ser o que você está acumulando aí? Porque essa noite mesmo vão pedir a sua alma. Essa noite mesma você vai empreender a grande viagem, né? Então vamos pensar em mais essa lição de Chico Xavier, que tantas lições nos transmitiu, e vamos pedir a Deus que nos abençoe. Muita paz e até o próximo programa.